Você está no Start 98 News, eu sou Guilherme Ibrahim, estamos também com Laura Couto e agora recebendo a prefeita da cidade de Contagem, Marília Campos, pela primeira vez aqui conosco na 98 News. Seja muito bem-vinda, prefeita, como vai? Eu vou bem participar dessa rádio nova, 98 News, muito bom. Muito obrigada pelo convite, especialmente com você, que é um velho conhecido, e agora com a Laura também, que me foi apresentada hoje. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Já conversamos algumas vezes. Então vamos tratar aqui de um assunto de mobilidade mais recente entre a cidade de Contagem e a cidade de Belo Horizonte, prefeita. Essa alça viária que vai ser criada com recursos pouco de Contagem, pouco de Belo Horizonte, mas a gestão e acompanhamento da obra vai ser. Qual é o impacto que a senhora está esperando que isso gere no fluxo de pessoas na cidade? Assim? É para fazer o quê? É para gerar desenvolvimento? Está apostando em quê com ela? Na verdade, Ibrahim, nós estamos trabalhando assim. Belo Horizonte tem as suas obras, Contagem tem suas obras, Betim tem as obras. E a gente conversou muito pouco entre a gente. Então, hoje, nós estamos construindo uma governança que seja metropolitana, mais articulada, mais integrada. E obras fazem parte dessa governança. Então, essa alça, que um pedaço dela está em BH e um pedaço dela está em Contagem, e os recursos também foram divididos, é para melhorar, agilizar o trânsito e a mobilidade ali na região. Principalmente ali numa região que veio com o impacto do Arena, né, o estádio, então ali tem um impacto muito grande. E agora, com o viaduto dos teleféricos e a alça ficando prontas, nós vamos ter uma mobilidade não só melhor em Contagem, mas ali é trânsito para a região da Pampulha, então vai melhorar e muito. A gente tem também o sistema de mobilidade da cidade, está sendo construído, recentemente eu passei lá pelo Sinsed, que está num estágio bastante avançado, já tem outras 2 estações prontas. Qual é o cronograma que está pronto para o Sim funcionar, prefeito? Porque essa pergunta é só abrir a rede social, está lá todo mundo. Muito bem, as estações estão aqui, mas vão começar quando? As pessoas têm uma visão muito da estação e do terminal. Então, 10 estações estão prontas, 2 terminais estão prontos, faltam 2 terminais para serem concluídos, nós já iniciamos. E viadutos foram feitos, reforma, ampliação de viadutos, tudo isso compõe o sistema Sim, como a própria Avenida Maracanã, que tira todo o trânsito da sede e fica na lateral ali, levando o trânsito para a MG. Então as pessoas falam, mas e quando vai funcionar? Quando tudo estiver pronto, não é? Agora mesmo nós vamos aproveitar para divulgar, nós vamos iniciar em julho, segunda quinzena de julho, obras ali na cabeça da João César, indo para a sede, que vão impactar muito o trânsito. Mas por que elas serão feitas? Porque nós vamos elevar a via da João César para que ela seja adaptada às estações que já estão prontas. Então, a ideia é a gente inaugurar segundo semestre do ano que vem. Eu creio que até lá todas as obras serão concluídas. E uma mobilidade também pensando com as novas estações que vão vir junto com o metrô, né? Eu imagino que, a partir do momento que a gente está pensando em Novo Eldorado, ampliação de linha 2, o desenho da cidade também muda. Eu imagino também pensando que vai desafogar um pouco também esse fluxo de veículos. Esse pensamento já está perpassando a Prefeitura de Contagem? Sim. O que a gente espera, né, Laura? Que a gente, com os ônibus com mais conforto, mais linhas, integrado à região metropolitana, tarifa única, porque é bom lembrar o quê? Que nós temos 41 linhas em Contagem do sistema municipal, 114 do sistema metropolitano. Então, nós temos que integrar e ter uma tarifa única. Então, nós vamos ter o barateamento. Tudo isso convida mais a pessoa a deixar o carro em casa, né, ou outro tipo de transporte, e utilizar o transporte coletivo. Com isso, o trânsito também melhora. E nós estamos lutando para que mais uma estação do metrô esteja em Contagem, que é ali na região do Beatriz, onde nós temos todo um terminal integrando as várias modalidades de transporte. Então, a expectativa é que a gente melhore, sim, e um sistema de transporte melhor, mais tranquilo e mais confortável, a gente impacta com o trânsito menos pesado como é hoje. Na última vez que nós conversamos, prefeito, tinha essa ideia sobre o metrô lá no Beatriz. Eu queria saber quantas casas caminhou-se e o que evoluiu nessa conversa. Tem alguma possibilidade que a senhora está vendo mais real no horizonte de que isso possa acontecer? É importante recuperar que o metrô ele tem uma nova concessão que é privada
Eles fizeram o estudo de viabilidade para ver se, de fato, agrega mais passageiro uma nova estação na Beatriz. Isso foi feito, está concluído, entregue ao Ministério das Cidades. Então, houve um esforço coletivo nosso, da Prefeitura de Contagem, apoiando a iniciativa do governo do Estado, que é quem é responsável pela iniciativa, e também com o apoio da iniciativa privada. Então, nós entregamos todo esse projeto no Ministério das Cidades, que foi muito bem acolhido, e a gente está nessa tramitação. Por quê? Porque será um financiamento que será feito pela empresa. Então, já temos o apoio do governo federal, e nesse grande encontro que nós fizemos em Contagem, onde inclusive a representante do metrô estava presente, nós ficamos de articular uma reunião no Ministério das Cidades para agilizar essa grande conquista que eu tenho convicção que virá não só para Contagem, mas para a região metropolitana. Então, a papelada, né, como você pergunta, né, o que foi feito? O nosso para casa foi cumprido, que é articular, integrar e entregar a papelada junto ao Ministério das Cidades. Deixa eu tratar agora de um assunto educação, prefeita, porque recentemente o município de Contagem fez o lançamento de um programa e a gente está aqui mostrando todas as iniciativas. O governo de Minas está apostando no Trilhas do Futuro para fazer uma qualificação em determinada faixa etária dos alunos para que eles tenham um acesso maior a capacidades de trabalho, laborais, assim que começarem. Mas o programa de Contagem está focando em outro momento da educação. Por que essa escolha deste momento da educação específico e ainda tem a ver com aqueles alunos que ficaram, de alguma maneira, prejudicados pelo momento de pandemia também? Olha, tem pandemia que tem uma repercussão, mas é mais do que isso, né? Nós fizemos muitos investimentos na educação de toda ordem, construção de escolas, reforma de escola, investimento tecnológico, valorização dos servidores. Hoje, Contagem paga o maior piso do Estado para o ensino fundamental, né? Então, é maior do que o piso nacional, inclusive, mas isso não foi suficiente para evitar que alunos e alunas abandonem a vida acadêmica. Então, nós temos uma evasão escolar grande e não foi suficiente para garantir que o processo de aprendizagem nas escolas fosse suficiente para garantir que os nossos alunos saibam ler, escrever e compreender, né, o que leem. Então, a gente fez um diagnóstico, foi apresentado ontem para a comunidade escolar, especialmente educadores do nosso município, e apresentamos esse diagnóstico e mais propostas para a gente superar junto esse problema. Então, nós vamos concentrar no aprendizado, na aprendizagem. A escola tem que ser mais interessante? Sim, mas ela tem que ensinar a ler, escrever e compreender o que lê. Então, nós vamos lançar programas de recuperação da aprendizagem mais gerais e programas de reforço escolar. E, claro, garantindo que o envolvimento de toda a comunidade seja alcançado. Eu sei que para isso precisa de recurso. E tem uma questão muito importante que é o ICMS da educação. Essa discussão que está vindo carreada lá do ano passado ainda, sobre as dificuldades e como isso foi impactado com a mudança do critério para que o repasse chegue até os municípios. A senhora está com expectativa de que isso seja revertido de alguma maneira? E como está esperando que isso aconteça? Eu não sou uma pessoa de ficar queixando de problemas, né? Eu sou uma pessoa que enfrento para resolver problemas. Então, nós perdemos 70 milhões no ano passado, né, com o ICMS da educação. As nossas lutas, elas continuam. Então, nós estamos lá no Supremo Tribunal Federal, aguardando que a Carmen Lúcia, nossa ministra, resolva essa situação, fazendo essa correção de uma injustiça histórica com as cidades que perderam, que não foi só Contagem, BH, Betim, cidades que têm um grande número de alunos. Mas a gente não para também de pensar outras propostas. Então, mais recursos nós vamos investir? Sim. Então, a gente tira de alguns lugares e investe naquilo que é fundamental para que a educação em Contagem seja mais acessível, inclusiva, né, e com qualidade. Então, nós estamos focados no problema da aprendizagem nas escolas municipais de Contagem. Eu queria abordar um pouquinho mais sobre esse programa, o PIPA, né, que é o Programa de Incentivo à Permanência e Aprendizagem, que é o que a gente está mencionando aqui, porque me chamou a atenção um ponto que eu achei um tanto quanto curioso, que está dentro desse programa, que é o felicitrômetro. É um índice que vai medir a percepção de felicidade na escola. E aí eu queria ouvir de você, prefeita, o que
Por onde passa esse programa? Não é apenas na qualificação do professor, mas também em criar um ambiente em que os alunos se sintam satisfeitos dentro da escola. Então, eu queria entender um pouquinho melhor como que esse programa vai agir, de fato, dentro ali da escola, na ponta para o aluno. Tem muito do envolvimento que a gente tem que ter com toda a comunidade, né? Mas eu acredito que aquele aluno que não consegue aprender, ele tem uma infelicidade na escola, que não só atinge o aluno, mas também o educador, que fica frustrado. Se a gente não consegue garantir todas as ações para incluir, por exemplo, aquele aluno ou o aluno com algum nível de deficiência, também causa uma infelicidade. Se a gente não consegue ter ações de convivência, do brincar para aprender, do brincar para socializar, nós não temos felicidade na escola. Se os professores, educadores, de uma forma geral, não se sentem valorizados e incluídos, nós não teremos uma escola com felicidade. Então, nós vamos criar um felicitômetro para a gente medir esse nível, né, de satisfação, de forma que o melhor momento da escola não seja o momento de sair da escola, seja um momento de entrar para dentro da escola, de entrar não só para aprender, mas para fazer amigos, para brincar, para aprender, merendar, tudo isso faz parte da vida escolar. A qualificação profissional e dos professores, prefeita, será feita como? Eles vão mudar um pouco da maneira como precisam se relacionar com as crianças, com os adolescentes, eles vão ser treinados no espaço de tempo. Como é que a prefeitura está estruturando essa conversa com o profissional que, em última instância, é quem tem que cativar e além de ensinar o aluno? A gente tem educadores que passaram em concursos públicos muito competitivos, são muito capacitados, estão muito qualificados, mas, na minha opinião, às vezes falta uma diretriz. Nós temos escolas que estão bem, algumas salas que estão bem, mas essa não é uma realidade de todas. Então, o que nós estaremos fazendo é aproveitar aquelas experiências que são exitosas e universalizar. Então, a gente não está inventando a roda, nós estamos aproveitando aquelas experiências que foram vitoriosas, né, experiências boas, com resultados, e compartilhando com toda a rede. Então, não é uma coisa pensada de fora para dentro, é de dentro para fora. Daí é muito importante que os nossos educadores se envolvam, porque é uma experiência que veio, inclusive, a partir deles e delas. Prefeita da cidade de Contagem, Marília Campos, obrigado, prefeito, pela essa primeira conversa aqui conosco. Como temos assuntos e estamos dispostos sempre aqui nos nossos microfones a falar das iniciativas, a discuti-las, a apresentá-las para a população, volte em outras oportunidades, por gentileza, para contarmos mais sobre a cidade de Contagem e, muito importante, vejo nas palavras da senhora, essa integração que está acontecendo entre os municípios, porque ela é fundamental para levar e discutir boas ideias em todos os lugares possíveis para os mineiros. E eu posso aproveitar e fazer um convite? Por gentileza. Você sabe, a Laura não, mas você sabe que eu gosto muito de festa, né? Sim. A gente investe em tudo, mas a gente tem que conviver com alegria, fortalecer os laços comunitários. Então, Contagem agora, a prefeitura começa com o ciclo de festas julinas, né? O Arraiá de Contagem. E nós vamos iniciar por Nova Contagem na sexta-feira, a partir das 18h30, lá na Praça do Coreto. No sábado, na região do Nacional. Então, é só conferir o cronograma e aproveitar para convidar não só a população de Contagem, mas a região metropolitana, que participa das nossas lutas, mas pode e deve participar das nossas políticas de esporte, de lazer e de cultura também. Eu tenho certeza que a ouvinte 01 que eu tenho na vida, que chama Dona Vera Contagiense, está lá, vai arrumar um jeitinho de ir para uma dessas festas. Tenho certeza absoluta, se já não tiver alocado na agenda. Prefeito, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço a todos e todas que nos ouviram.